Silvio, também quero te ouvir. Terceiro dia seguido aí de manifestações por toda a Venezuela, um saldo aí de pelo menos 16 pessoas mortas, como disse o ditador Nicolás Maduro, banho de sangue está acontecendo aí na Argentina, na Venezuela. Olha, Paula, eu tenho até dificuldade a partir de hoje e a partir de ontem, na verdade, de chamar de eleição que aconteceu na Venezuela. Houve uma fraude escancarada, houve um roubo. Nós temos batido aqui nessa tecla. Cada vez mais as evidências se acumulam e o Nicolás Maduro faz justamente aquilo que ele prometeu, além, claro, de seguir no poder. É uma repressão sanguinária, com mortes, com sequestros sendo gravados e colocados, postados nas redes sociais. Nós assistimos sequestros, mortes, centenas de pessoas presas, uma oposição absolutamente sufocada e encarcerada. Os que ainda não estão, provavelmente terminarão encarcerados. Isso é uma ditadura, é a ditadura mais sanguinária do nosso continente, uma das mais duras do planeta. E qual é o futuro? Acho que agora a Ana trouxe um belo retrospecto, mas é pensar o que vem a partir de agora. Porque aguardar atas que se surgirem, além dessas que já foram colocadas num site e revelam que o opositor teve o dobro dos votos, mais do que o dobro, as demais atas que devem surgir pelas mãos oficiais na Venezuela serão fraudadas também. Elas vão consumar uma fraude. O que resta a partir daí? Resta a reação dos Estados Unidos, resta a reação de organismos internacionais que podem entender que se trata de uma necessidade de intervenção por conta de dignidade humana, de direitos humanos, de pessoas que foram privadas de liberdade, a liberdade já não é mais plena nesse país, e, ademais, são pessoas que estão passando fome, estão diante de um quadro de miséria, e uma esquerda que chegou ao poder lá na década de 90 com o Chávez e não sairá do poder pelo voto. Isso já está muito claro. Eu acho que a partir de agora é olhar para o futuro e ver o que essas nações que estão preocupadas com a construção de uma base mais forte do eixo Rússia, China, com apoio dos ayatolás também, com apoio de Cuba, que, embora enfraquecida, é vizinha. Né? Qual é a preocupação com o fortalecimento disso aqui, desse barril de pólvora no continente americano? O ditador Nicolás Maduro criou uma comissão especial com a ajuda de assessorias da Rússia e da China para avaliar o sistema de cibersegurança do país. As autoridades venezuelanas afirmam que um ataque hacker desestabilizou o sistema de comunicação do Conselho Nacional Eleitoral no dia da eleição, atrasando o trabalho da entidade. Maduro disse ainda que Elon Musk, dono da rede X, está por trás do suposto ataque para manipular o resultado da eleição em favor dos opositores. Ontem, durante a reunião do Conselho de Estado, Nicolás Maduro defendeu a regulação das redes sociais na Venezuela e declarou, sem apresentar provas, que as plataformas estavam unidas para atacar o país. A iniciativa, conforme o comunicado, valerá para a mídia como um todo, incluindo os meios de comunicação. Piotr, a escalada de autoritarismo aí só aumenta na Venezuela, enquanto o povo se manifesta nas ruas. Aí Nicolás Maduro vem defender aí a regulação das redes sociais, atacando Elon Musk, o dono da rede X, e é um perigo, né? Caso as redes sociais sejam bloqueadas na Venezuela, ou seja, bloqueios também da internet, vai ficar muito mais difícil para a população se comunicar e mostrar o que está acontecendo no país nesse momento. Agora, o que nos deixa apreensivos são as semelhanças, né? Quantas semelhanças, quantas vezes nós estamos discutindo aqui, aliás, com propostas do atual governo, o atual presidente brasileiro, que fala toda hora em regulação das redes sociais, que é censura. Regulação é só um eufemismo, é só uma maneira mais leve de dizer exatamente isso. Aliás, com o apoio de muitos jornalistas que agora passaram a defender censura, que é uma excrescência, creio que brasileira, pelo menos por hora, não sei em outros países, mas aqui nós temos jornalistas que defendem censura e cala a boca de colegas com os quais eles apenas discordam,
mas isso para eles já é motivo para censurar, asfixiar financeiramente e por aí vai. Então vamos lá, o Nicolás Maduro primeiro reclama de um suposto ataque hacker. Ele chamou a China e a Rússia agora para ajudá-lo. São exatamente dois países que já reconheceram o resultado eleitoral, ou melhor, a fraude eleitoral que aconteceu na Venezuela. A opinião de Rússia e China nesse momento não importa absolutamente nada para o mundo. Não só pelas razões geopolíticas de sempre, porque são ditaduras também, você não tem ambiente democrático nem na China nem na Rússia, mas porque reconhecer essa fraude contra o mundo civilizado e democrático, que pensa exatamente o oposto deles. Aí depois o Nicolás Maduro fala nessa coisa de vamos regular as redes sociais, que é mais uma censura, para tentar tirar o mínimo que os venezuelanos têm hoje para publicar os vídeos que nós estamos divulgando e que o mundo inteiro está vendo. Não só das fraudes, como das manifestações e de parte da polícia venezuelana, que começa agora a engrossar, obviamente, esses movimentos populares contra o governo. Ou seja, mostrando que o governo de Maduro, a ditadura de Maduro, está ruindo dentro da Venezuela. Ou seja, o espaço dele está ficando cada vez menor. Agora, de novo, o que assusta e o que espanta é um presidente que fala em regulação das mídias sociais, que reclama da tecnologia e reclama do Elon Musk. Isso é o presidente venezuelano, mas a gente já viu isso, coisas muito parecidas, se não exatamente as mesmas, aqui do presidente brasileiro. Augusto, tivemos aí um processo eleitoral totalmente imaculado, eleições sem transparência, agora a censura. A eleição foi roubada, né? E para garantir a permanência no poder, a própria permanência no poder, o Maduro está agindo aí como um ditador acuado, é o comportamento padrão. Ele não é um desequilibrado, há uma lógica em toda loucura, né? Aparente. Ele chama para briga física o Milei. Ele responsabiliza o grande satã americano por tudo que acontece de errado lá, o bloqueio, a falta de ajuda, etc. Ao mesmo tempo, faz anos que ele vem se socorrendo aí de nações altamente suspeitas, né, desde sempre, como Cuba e Rússia. Ele é armado pela Rússia. Os oficiais brasileiros, oficiais do Exército Brasileiro, eles admitem abertamente aí que as Forças Armadas da Venezuela são mais poderosas que as brasileiras. O armamento é muito mais moderno, porque eles têm instrutores cubanos e fornecedores russos e também instrutores russos. Ele representa hoje uma ameaça ao continente. A OEA já se manifestou aí que ela não reconhece a reeleição do Maduro. Como é que vai ficar isso aí? O Brasil, não adianta o Lula tentar ficar encarapitado aí num muro impossível, inviável. Ele aceita ou reconhece a verdade, foi uma fraude, um roubo inaceitável, ou ele fica do lado dessas nações, que incluem Nicarágua, Bolívia. As que têm um pingo de vergonha já estão aí se definindo. Ele tem que permanecer acuado mesmo, porque ele vai tentar juntar o país numa aventura na Guiana, não tenha dúvida. Vai declarar que esse equipe é território, assim, se a coisa amainar, ele declara que esse equipe pertence à Venezuela e invade, não tem dúvida. Ele está prendendo pessoas em condições ilegais e já daqui a pouco ele começa a matar essa gente. Já há mortos em número suficiente aí para alarmar o continente. O Brasil, o Lula, ou diz claramente o que pensa, ou então será tratado como comparsa de um ditador que já não tem sequer equilíbrio emocional para ficar no poder. É um assassino à solta.
além de ladrão de eleições, sem qualquer escrúpulo. Essa figura ridícula que a gente vê, ele tem método nisso aí. Ele dá dinheiro para a pobreza ali, ele corrompe militares, ele corrompe juízes, né? Não, se é que é possível usar essa palavra, da Corte Suprema, que é uma caricatura de um tribunal. Então, o Maduro é problema do continente, sim. E não é um PT com as suas notinhas da presidente que vai impedir que seja tratado como tal.